Hoje, Dia dos Pais, e nós não temos aqui uma obrigatoriedade de estarmos ministrando nesses dias específicos, né? Porque a gente entende que não precisamos ter um dia desses específicos para nós estarmos falando especificamente sobre pais, sobre mães, enfim, sobre essa missão que pesa sobre nós. Mas, de certa forma, nós, com essa palavra, nós iremos estar falando um pouco também sobre essa missão que nós temos, né? Não tem como falar sem tocar nesse assunto tão importante, que é também a questão da nossa paternidade. Eu quero ratificar aqui uma profecia que nós acreditamos nela, que nós proclamamos ela, que nós oramos por ela, e nós queremos reafirmar para que ela, de fato, ela possa ser plantada no seu coração, ela esteja sobre os seus lábios, ela seja aquilo que saia da sua boca. Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eu quero começar introduzindo essa palavra. Amém. Diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem crê nessa palavra? Então dê uma salva de palmas para o Senhor, porque nós cremos que essa palavra é para esses dias, e nós não negociaremos com essa palavra. Nós queremos que de fato ela se cumpra sobre nós, né? Nos últimos dias, irmãos, tem essa promessa que repousa da parte de Deus, que Ele nos dará uma ousadia. Diga ousadia, diga coragem. O Senhor de fato nos dará, e tem nos dado, uma ousadia, uma coragem profética, de resgatar, de fato, uma paternidade integral. Diga paternidade integral. Nós não iremos ter uma paternidade parcial, irmãos. Mas o objetivo de Deus é que venhamos a resgatar uma paternidade em toda a sua integralidade, né? E isso irá fazer um alinhamento de coração. Eu creio nisso. Eu creio nisso e tenho orado por isso. O Senhor vai trazer um alinhamento de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu creio que Deus trará isso, trará uma cura sobre a terra através do cumprimento dessa palavra. A terra será curada através de uma paternidade integral. A terra, queridos, ela não está adoecida porque a terra é adoecida. Ela está adoecida porque ela tem pessoas adoecidas que adoecem a terra. Então, a gente precisa entender que hoje são os doentes que habitam na terra que adoecem a terra. Eu não tenho dúvida nenhuma que a realidade de pais ausentes geram filhos emocionalmente doentes. E quando os filhos eles adoecem, eles também geram pais potencialmente inadimplentes na sua missão. Então isso é um ciclo, e esse ciclo ele precisa ser quebrado. Amém? E Deus vai usar você para quebrar esse ciclo. Deus vai levantar você para quebrar esse ciclo, porque Ele vai envergar o teu coração sobre essa geração de filhos
E nós iremos exercer uma paternidade integral, não só no campo biológico, mas também no campo espiritual. E essa paternidade integral, ela vai curar a terra que nós estamos pisando sobre ela. A terra precisa dessa cura. Então, a gente precisa entender que a gente vive um momento muito difícil. E o interessante é que a cada dia, essa paternidade integral, ela é alvejada. Ela é mirada, e o propósito do sistema do fim, que é o sistema do anticristo, é de fato degenerar a paternidade. Tudo conspira contra isso, queridos. Tudo conspira contra isso. Esse sistema do anticristo, ele simplesmente quer corroer e quer desvirtuar completamente a importância, a relevância da paternidade. Você vê que todos os ataques que nós temos recebido dentro do campo ideológico é exatamente para desconstruir isso. Toda essa história dessa maquiagem do empoderamento feminino, né, que gera por detrás de tudo isso, né, uma narrativa de fato de um ativismo feminista, isso é para corroer a paternidade integral na vida do homem. Alguém tem dúvida disso? Então, nós precisamos estar muito atentos sobre isso. Que todo esse ativismo que nós temos vivido na desconstrução da família, e eu entendo isso, que não é a família tradicional, é a família bíblica. Amém? É a família bíblica. Todo esse ataque na desconstrução da família bíblica, se você olhar de fato, ela atinge principalmente a paternidade. Gente, outro dia, eu estava ouvindo, né, na rede, um casal. E o casal era o casal seguinte: era um homem que se sentia mulher e que era, no seu gênero, uma mulher. E uma mulher que se sentia um homem e era, no seu gênero, um homem. E a mulher, se sentindo mulher que era homem, engravidou o homem que se sentia mulher. E os dois estavam falando: e nós vamos ter um filho. Gente, dá para compreender isso? Me diga, que loucura é essa? E me diga como fica uma criança que é gerada disso. Como fica a referência de paternidade nisso? Me diga, como é que uma criança tem uma referência de paternidade nessa história, nessa confusão? Então entenda que o sistema, enfim, ele conspira para essa desconstrução. E eu quero lhe dizer, nós não ficaremos calados com isso. Nós não nos dobraremos a isso. Nós iremos defender aquilo que nós cremos. O modelo que é bíblico e é do Senhor. Então, diante dessa realidade, a gente precisa entender que a gente tem um desafio de uma nova geração. Amém ou não amém? Sim ou não, irmãos? Temos o desafio de uma nova geração. E esse desafio dessa nova geração é uma das maiores prioridades que nós temos. É pavimentar um caminho para a próxima geração, de tal modo que não haja perda em nenhum sentido na geração que virão. E queridos, isso é algo que nós precisamos nos preocupar. Porque o sistema por si só, ele já agride demais essa próxima geração.
é violento a agressão para todo esse aparato de desconstrução. E olha, precisamos ser os guardiões, precisamos ser os protetores, para que a geração seguinte ela não seja enfraquecida. Ei, você está comigo? Você está entendendo isso? Precisamos nos posicionar em relação a isso, porque a impressão que nós temos é que a cada geração, a geração se torna mais enfraquecida. E a única instituição que pode proteger e virar esse jogo se chama família e igreja. As gerações que virão, irmãos, nós não podemos ignorar. Nós temos um papel geracional nisso tudo. Você, pai, você, mãe, nós temos um papel geracional em cima disso. E tudo o que nós fazemos, escute isso, tudo o que nós fazemos, pai e mãe, é uma semente que brotará na geração seguinte. Tudo que você faz hoje é uma semente que vai brotar na geração seguinte. Então nós precisamos ter muito critério, queridos. Precisamos ter muito zelo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque se torna imperativo nós transicionarmos as gerações que virão com ganho e com um fortalecimento, onde essas gerações, elas não podem ser confundidas, mas elas serão uma geração mais forte, mais temente, mais santa, mais justa do que a geração passada. Apenas o pastor Chico acredita nessa palavra. Amém ou não amém, irmãos? Nós iremos promover uma geração de uma identidade que será uma identidade inegociável. Será um DNA, que será um DNA extremamente definido. E essa geração, ela não será confundida. Ela será uma geração mais justa sobre a terra, será mais santa, será mais ungida, mais poderosa, com mais intimidade de Deus. Ela será uma geração melhor do que a geração passada. Eu posso ouvir um amém por isso? Porque, irmãos, hoje, você sabe que a terra, ela está clamando por isso. A última morte de uma das pessoas mais relevantes desse século, dessa era moderna, gerou um grande questionamento. A morte de Billy Graham, ela gerou um certo questionamento na igreja do mundo, de saber que geração virá na frente, e quem se levantará, quem serão os próximos John Hus, os próximos John Knox, os próximos Wesley, os próximos Evan Roberts, os próximos Jonathan Edward. Onde estarão os próximos Billy Grahams? Aonde estarão estes irmãos? Então, sobre nós pesa uma responsabilidade ainda maior. Nós precisamos pavimentar o caminho para que se levantem novos homens de Deus que irão marcar a história do último avivamento sobre a terra. Somos nós que precisamos pavimentar isso. Amém ou não amém? Onde nós iremos ver os João, os Joaquins, os Benjamins, os Neemias, os Abner, os Isaques. Amém, irmãos? Nós veremos esses homens sendo levantados por Deus para marcar essa geração. Somos nós. Precisamos pagar um preço por isso. E diante dessa realidade, eu quero falar essa noite sobre esse transicionamento de gerações. Eu quero ler
uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Acompanha comigo. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Espera aí que meu tablet está aqui só a graça. Diz o seguinte: disseram os discípulos, escuta isso, tá? Que aí você vai perguntar o que é que tem a ver, e você vai entender o que é que tem a ver. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, diga uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele respondeu o quê? Guarda isso, ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro do machado. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com transição de geração? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós estamos falando sobre uma escola de profetas. Amém? Era uma escola de profetas. E fala os discípulos dos profetas. Os filhos, uma geração mais nova, chegaram para a geração mais experiente e disseram: o lugar que nós estamos está pequeno, está estreito para nós, nós precisamos expandi-lo, precisamos aumentá-lo. E o profeta Eliseu, ele recebeu essa palavra e acolheu a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre a expansão, o crescimento, ele será feito pelos pais. Ele pode ser feito pela nova geração. E a geração mais antiga, ela precisa ouvir a geração mais nova. Mas a geração mais nova precisa ainda mais ouvir a geração mais experiente. Sim ou não? Então,
aqui, de fato, há uma conjunção, uma convergência entre duas gerações. Uma geração mais nova que entendia que aquela casa precisava ser expandida, e a geração mais experiente acolheu a palavra da geração mais nova, porque talvez a geração mais nova é a geração que vai alargar as tendas, amém? Você, geração mais nova, recebe essa palavra, sim ou não? Essa talvez será a geração que irá alargar as tendas, que irá talvez trazer a expansão e o crescimento, mas ela não irá caminhar sem a experiência dos pais. Mas eles entenderam que precisavam crescer, e de fato eles sabiam o que fazer para isso, e o que iriam precisar para realizar essa expansão, e onde deveriam buscar os recursos para isso. E isso é extraordinário. Diga, isso é extraordinário. Porque é muito bom a gente ver uma geração mais nova que ela não espera pela proatividade ou ser ativada para realizar alguma coisa. Ela entende, ela tem uma visão que precisa realmente realizar algo, e ela sabe o que precisa, ela sabe os recursos que vão ser necessários, e elas sabem aonde buscar esses recursos. Ela vem e ela traz de fato não um problema, porque a grande questão hoje são pessoas apenas que trazem e que apontam o problema, mas junto com o problema elas não apontam a solução. E Deus vai levantar uma geração que vai apontar o problema, mas já vai trazer a solução pronta. Amém ou não amém? E o profeta, ele viu aquela palavra e ele recebeu aquela palavra. E é interessante, queridos, que diante disso tudo, eles sabiam o que fazer, o que precisava fazer, aonde eles iriam buscar o recurso. E eles disseram: vamos ao Jordão, vamos lá descer ao Jordão, e cada um que aqui está irá trazer uma viga, uma coluna para a nova construção. E por que o Jordão, irmãos? Por que o Jordão? Poderia ser em qualquer outro lugar, mas a palavra que havia sido recebida é que vamos descer ao Jordão. O lugar, Jordão, o lugar onde se ouve a voz de Deus. Amém? O lugar onde Deus se revela. É o lugar onde nós mergulhamos. É o lugar onde Naamã tirou a sua roupa, tirou as suas insígnias, tirou as suas medalhas, e foi o lugar onde ele mostrou a sua lepra. É o lugar onde se é curado. Amém, irmãos? É o lugar onde a lepra das gerações, elas não vão interferir naquilo que Deus quer fazer para frente. Então é o lugar onde a gente desce lá para o Jordão, porque o Jordão é o lugar onde se desce. Amém? E a gente entende que se desejava uma expansão e um crescimento, a gente precisa entender que para crescer eu preciso descer. E esse foi o entendimento que se teve naquele lugar.
é o lugar onde nós mostramos aquilo que nós precisamos ser curados, ser libertos, ser tocados por Deus, e que nada venha atrapalhar esse transicionamento de gerações. Amém? Porque você entende que às vezes a nossa lepra, a nossa doença, o nosso orgulho, a nossa falta de visão, às vezes interfere da geração seguinte ela poder ser lançada, ela poder conquistar. Eu preciso ser uma plataforma, eu preciso ser um pavimento, eu preciso ser a geração que sacrifica para que a geração da promessa estabeleça o seu chamado. Então, não há lugar para a minha lepra atrapalhar isso. Eu tenho que descer ao Jordão para cumprir, para ser lavado, para ser limpo, para ser purificado, para ser curado, e não deixar que isso venha a atrapalhar. E quando essa palavra, ela foi liberada, ela foi colocada diante do profeta Eliseu, é engraçado, o profeta, ele recebeu a palavra, e ele foi extremamente objetivo. Ele disse: ide. Ele não falou mais nada. Ele disse: é isso, estou entendendo, estou alinhado, então vocês podem ir. Só que a palavra dos discípulos, dos profetas, eles disse: vamos ao Jordão. Isso é tremendo, porque eles tinham também um entendimento que eles não eram para ir sozinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa geração acelerada que nós temos hoje, muitas vezes também quer ignorar a geração mais experiente, porque ela acha essa geração de hoje, que é uma geração extremamente ansiosa e acelerada, que quer as coisas para já. Elas acham que talvez a nossa geração vai atrapalhar, não vai ser tão rápido e célere, porque acha que às vezes essa geração mais antiga, ela dificulta e ela às vezes gera complexidade em algo que precisa ser simples, e isso tem razão também. Mas essas gerações, elas precisam caminhar de forma conjunta, amém, irmãos? Elas não podem andar separadas. Os filhos precisam ouvir os pais, mas os pais também não podem impedir o projeto que Deus está entregando na mão dos filhos. E eles precisavam entender, mas os discípulos disseram: vamos descer. E o profeta disse: ide, vocês podem ir. Mas o texto diz, eles chegaram para Eliseu e disse: não, venha conosco. Eles disseram: nós não iremos sozinhos, nós queremos, nós precisamos que você desça junto conosco. E ele disse de pronto: então eu irei. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? A importância disso? Porque, queridos, nós não podemos deixar de honrar aqueles que desbravaram para nós. Amém ou não amém? Nós não podemos desconsiderar e deixar de gerar honra. Há 2 semanas atrás, eu vou confidenciar aqui algo. Eu estava orando no meu quarto e o Senhor me falou algo sobre um resgate de honra sobre a nossa cidade. Eu tenho de 15 em 15 dias uma reunião de oração com alguns pastores, onde nós nos reunimos para orar. É mesa e oração. E Deus vai realizar
uma cura de gerações sobre a nossa cidade. Nós vamos fazer um evento para trazer todos aqueles que pavimentaram o caminho para nós. E será um dia de resgate de honra para esses homens. Eu creio que Deus está promovendo isso. E já começamos a conversar com alguns pastores para essa realização. Porque nós não podemos deixar essas marcas do passado. E nós precisamos ter uma geração que caminhe, mas que não deixe de olhar para aqueles que pagaram um preço, para que nós estejéssemos aqui onde nós estamos. Eliseu disse: vocês podem ir, mas eles disseram: não, nós queremos ir contigo, nós queremos ir com você. E isso é muito tremendo, porque eles entenderam que eles não poderiam ir sozinhos. Você já pensou se os pais não fossem? Sabe por quê, queridos? Que existe aí algo tremendo em cima disso tudo. Os jovens precisam ouvir os mais experientes. E os jovens não podem anunciar que essa geração está ultrapassada e que já está velha de forma nenhuma. Ela é útil. Porque o caminho da sabedoria e do conselho está sobre a geração mais experiente. E a força, o vigor da expansão, da multiplicação está sobre a geração mais jovem. Então, os jovens, eles entenderam: vem com a gente. E você sabe o que aconteceu? Quando eles estavam lá cortando lá as vigas, porque todos desceram. E a palavra era: cada um vai descer e vai subir com uma viga. Amém, irmãos? Uma viga de madeira. Sabe por quê? Porque todos são importantes. Em um projeto de expansão e de crescimento, todos precisam ser colunas para aquilo que Deus precisa levantar. Não dá para apenas alguns serem a coluna para a expansão do que Deus deseja realizar. Vai descer todo mundo e cada um vai subir com uma viga nas costas. O que o Senhor está querendo dizer, disse: você vai ser uma viga e uma coluna para o projeto de expansão e de crescimento que eu vou realizar, e ninguém estará isento dessa responsabilidade. Ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Você está entendendo? Desce todo mundo e coloca uma viga nas costas. E desceu todo mundo. Nós não vamos fazer nada sozinhos, irmãos, mas a geração paterna, ela vai instrumentalizar a geração dos filhos. Amém? E aconteceu quando eles estavam lá cortando as madeiras para as vigas. O que foi que aconteceu? O machado soltou e se perdeu lá dentro da água lá do Rio Jordão. E quando o machado caiu, gritaram: eita! O machado caiu dentro da água. E agora? Como nós iremos terminar de cortar aqui as vigas? Ah, irmãos, e aí, o que fazer? Chama o profeta. Chama a geração mais experiente.
Porque talvez nós não sabemos como recuperar os machados. Talvez a geração mais nova seja aquela que perde o machado no meio do trabalho. E precisa de ter uma geração mais experiente, que é a geração que tem a capacidade de recuperar o machado. Como não levar? Como não levar essa geração mais experiente? E o que acontece é que o profeta Eliseu disse: me dá um pedaço de madeira aqui. E o que é que ele fez? Lançou sobre a água. E quando lançou sobre a água, de forma milagrosa, ele quebrou a lei da gravidade. Como é que o ferro boia na água, meu irmão? Me diga, me explica esse negócio, me explica esse fenômeno aí. Como é que o ferro boia? E o ferro boiou. Mas você sabe o que é interessante nisso tudo? Que Deus falou muito comigo nisso. É que quando se perdeu o machado, o profeta, ele chega diante dos filhos, dos discípulos, ele diz: aonde caiu o machado? Ele não perguntou quem foi que perdeu o machado. Porque a geração mais experiente não está interessada em apontar o erro de quem errou e quem perdeu, mas ela está interessada em recuperar aquilo que se perdeu. Você está entendendo isso? Precisamos ser essa geração facilitadora, uma geração que constrói um caráter irretocável, um caráter que não está para acusar, mas que está para resgatar. E dentro desse plano de resgate, ele estava dizendo para a geração mais nova, está dizendo para ela, disse: olha, tem resgate, tem restauração, que você não vai conseguir com os recursos humanos. Tem coisas que nós só iremos resgatar através de uma ação sobrenatural de Deus. E essa geração estava forjando a nova geração. Há recuperações, há resgates e restaurações que você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir com uma intervenção divina. Sobrenatural, não é na força do braço, não é na força humana, precisa ter uma ação de Deus nisso. Então você imagina que seminário de duas gerações que estavam ali para entender o que Deus estava fazendo. Imagina se o profeta não desse. Se o profeta não desse, não tem resgate do machado. É aquela história de dois lenhadores. Quem já conheceu essa história dos dois lenhadores? A história dos dois lenhadores, em que foi feito um desafio para uma grande árvore de um tronco de um diâmetro enorme, e foi feita uma competição dos lenhadores, e tinha um lenhador muito jovem, mas muito forte, uma força física enorme, e um lenhador já velhinho, já mais experiente, franzino. E de repente foi dada a partida para quem iria derrubar a árvore de forma mais rápida. E o lenhador mais novo disse: esse coroa não vai aguentar não.
vou comer esse coroa de coco aqui e vou derrubar essa árvore rapidinho. E foi dada a partida e ele começou ali, pá. Começou sem parar, e de vez em quando ele via o lenhador mais velhinho parando, olhando para a árvore, e ele não sabia o que é que ele estava fazendo, e ele lá sem parar, era machadada para um lado, machadada por outro, e o velhinho parava mais uma vez ali, e ele não sabia, curioso para querer saber o que é que o velhinho estava fazendo. Ele disse: esse velhinho está cansado, ele está respirando para continuar a conseguir tentar derrubar essa árvore. E depois de algumas horas, ele viu simplesmente a árvore do velhinho caindo, madeira, e ela caiu. E ele disse: não é possível, como é que esse velhinho conseguiu fazer isso? E eu estou aqui ainda na metade da árvore, e ele já conseguiu e deu cabo da árvore. E ele foi lá e foi perguntar ao velho: o que é que você fazia enquanto eu estava ali com toda a minha força, com o meu machado, e não, o que é que você fazia quando você parava? Enquanto você estava incansavelmente tentando vencer a árvore, eu estava amolando o meu machado. E é por isso que eu consegui derrubar a árvore mais rápido do que você. Essa é a história literalmente das duas gerações. Uma geração que tem força e a outra geração que tem a experiência. E nessa história, a gente entende e a gente percebe que Eliseu jamais deveria deixar de ter descido, porque lá ele trouxe um grande ensinamento para aquela nova geração. Nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos de fato, instruir a nova geração. Porque às vezes o ensino só, ele fala apenas de um conteúdo, mas a instrução, ela fala de valores. E nós precisamos instruir, além apenas de ensinar. Então, queridos, nós precisamos perceber, e que depois de toda essa experiência, houve um ganho e houve uma grande interação geracional, onde os mais experientes aparelharam, instruíram, forjaram a nova geração, a geração que iria fazer crescer e expandir uma estrutura que Deus havia confiado nas mãos de uma escola de profetas. Amém? Eu entendo que esses dias são os dias que nós precisamos levantar, de fato, escolas de profetas. E a gente precisa entender que seja a minha casa uma escola de profeta, seja a minha célula uma escola de profeta, seja a igreja uma escola de profeta, e que possamos respeitar, e que possamos considerar, e que possamos honrar, que possamos saber como interagir entre essas gerações, e cada uma valorizando a outra, não ignorando a outra, mas gerando uma grande convergência para um propósito que não é meu e que não é seu, é o propósito de Deus nisso tudo. E eu creio, queridos, creio e quero trabalhar e quero arregaçar as mangas para de fato nós podermos preparar uma nova geração. Amém? Amém, nova geração. Amém, nova geração. E eu creio que Deus já começou a fazer isso. Nós iremos, irmãos, ser os facilitadores, e para isso pesa uma responsabilidade sobre nós, de sermos boca profética para esses dias. Precisamos ser boca profética para esses dias.
Nós não podemos negociar, não podemos silenciar, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos proteger os modelos para esses dias. Precisamos proteger a nossa casa, a nossa família. Precisamos proteger e forjar os novos profetas. Há uma promessa da parte do Senhor, que nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos profetizarão. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então se expresse. Há uma palavra, há uma promessa, que o Senhor derramará o espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Há uma unção, há um poder de ousadia e de coragem, irmãos, que não nos deixará perder essa geração. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.